Um dos maiores ídolos da nossa história, um cara que nunca fala por falar, o rei dos clássicos, o Zidanilo, quebrou o silêncio. E o recado dele foi direto, na lata, pro nosso camisa 10, Memphis Depay. A pergunta que fica no ar, fiel, é um puxão de orelha ou é o começo do fim? Fica comigo até o final que você vai entender tudo. Este canal é dedicado a notícias e curiosidades do Timão. Inscreva-se no canal. É isso mesmo, fiel. Que prazer estar com vocês de novo. Antes da gente mergulhar nessa notícia que tá dando o que falar nos grupos de WhatsApp da torcida, eu já peço aquela força de sempre. Você que vive e respira Corinthians 24 horas por dia, já esmaga o like aqui embaixo. Isso ajuda o YouTube a mostrar esse vídeo para mais loucos do bando. E se você caiu aqui de paraquedas e ainda não é inscrito, pô fiel, tá esperando o quê? Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum detalhe do nosso Coringão. Fechou? Então bora pro que interessa. Vamos voltar um pouco no tempo. Vocês se lembram? O anúncio, a contratação de um craque de nível mundial, Memphis Depay. Jogador de Barcelona, de Lyon, da seleção holandesa. O cara chegou com status de salvador da pátria. A fiel abraçou, lotou o aeroporto, comprou camisa. A gente pensou, é agora. Temos o cara que vai desequilibrar, o cara que vai decidir os jogos grandes, o cara que vai botar a bola debaixo do braço e falar, deixa comigo. E não dá pra negar, o talento dele é absurdo. A gente vê em campo, o domínio, o chute, a visão de jogo. Ele já deu alegrias pra gente, já fez golaços, já decidiu algumas partidas. Mas a pergunta que não quer calar e que agora foi feita por um gigante da nossa história é: isso é o suficiente? Vestir o manto alvinegro é só sobre talento ou é sobre algo a mais? E é exatamente esse algo a mais que o Danilo cobrou. E para a gente entender o peso do que o Danilo falou, a gente precisa primeiro lembrar quem é Danilo. Porque quando esse cara fala, até o mais fanático dos críticos para e escuta. Fica aí que a gente vai fazer uma viagem no tempo. Fiel, vamos falar sério. Danilo. O que esse nome significa para você? Para mim, significa gol decisivo. Significa frieza. Significa inteligência. Esse cara não era o mais rápido, não era o mais habilidoso, mas na hora do vamos ver, na hora que a perna do craque treme, a dele era de aço. Mundial do Clubes de 2012. Final contra o Chelsea, campeão da Champions League. Jogo travado, difícil. A bola sobra na área, o mundo para. E quem tá lá, no lugar certo, na hora certa, com a calma de um monge tibetano para empurrar a bola para a rede e dar o mundo pro nosso povo? Danilo. Na contenção para sobrar a bola para Guerreiro fazer o gol do título do Mundial de 2012. Ele, Danilo, decidia clássico como quem toma café da manhã. Ele entendia o que a fiel quer. A fiel não quer só o drible bonito na lateral do campo contra o lanterna do campeonato. A fiel quer o jogador que no clássico, com um estádio do rival lotado, chama a responsa e cala a torcida adversária. O torcedor do Corinthians gosta do jogador que decide, o jogador que vira ídolo. Por isso, quando Danilo, esse cara com toda essa bagagem, fala sobre o Memphis, a gente tem que ouvir. E o que ele falou, fiel? A gente pegou as aspas exatas, palavra por palavra. E tem um detalhe na fala dele, uma frase específica, que é o verdadeiro recado. Presta atenção. Vamos lá. O Zidanilo começou assim na entrevista exclusiva pro meu timão. A gente vê pelo tamanho dele e a qualidade que ele tem. A gente, não só eu, mas todos os torcedores esperam muito mais. Percebe? Ele começa elogiando, é o respeito, a qualidade que ele tem. Mas logo em seguida vem a cobrança, esperam muito mais. Não é um pouco mais, é muito mais. Essa é a fiel falando pela boca do Danilo. Esperam aquele algo diferente, aquele algo a mais. O que é esse algo a mais, fiel? É o sangue no olho, é a raça, é o carrinho no último minuto. É entender que um clássico vale mais que 3 pontos, vale a honra. Mas só que precisa mostrar, jogar mais. E o torcedor corintiano cobra muito. Então não é fácil. O torcedor gosta daquele jogador que decide os jogos.
Aqui está o ponto central. Precisa mostrar. Ou seja, até agora, para um ídolo como o Danilo, o Memphis ainda não mostrou tudo. E ele avisa, o torcedor corintiano cobra muito. Isso não é o campeonato holandês, não é o francês. Aqui é Corinthians. Aqui a pressão é diferente, a paixão é diferente. Mas a parte mais forte vem agora. Danilo aponta exatamente onde o Memphis está falhando. Isso nos leva a uma análise de dados que a nossa produção fez. Os números mentem ou eles confirmam a tese do nosso ídolo? Você vai ficar de queixo aberto. O Danilo disse, hoje o Memphis vai fazer gol, vai jogar no clássico, ele vai decidir. Eu acho que está faltando isso. Fomos atrás dos números, fiel. Olhem isso! Nesta temporada do Brasileirão, Memphis Depay tem 14 participações em gol. Ótimo número, certo? Mas vamos filtrar. Quantas dessas participações foram em clássicos contra Palmeiras, São Paulo e Santos? 2. Uma assistência e um gol de pênalti. E contra os times do G6? Nenhum gol com bola rolando. Nenhuma vitória com o gol dele. Os números mostram que nos jogos onde o Corinthians mais precisa do seu camisa 10, ele tem sido coadjuvante. É duro falar isso, fiel, mas os fatos estão aí. A cobrança do Danilo não é da boca para fora, ela tem fundamento. É essa desconfiança que ele menciona, a desconfiança do torcedor que olha para o jogo de domingo contra um rival e pensa, será que hoje vai? Com o Danilo, a gente não pensava será, a gente tinha certeza que ele podia decidir. E agora, com a parada do Brasileirão para o Mundial de Clubes, o timing dessa declaração do Danilo é perfeito. Isso cria um momento de reflexão. O que acontece agora? Essa crítica vai afundar o jogador ou vai servir de combustível? Fontes dentro do CT Joaquim Grava trouxeram uma informação de bastidor sobre a reação do holandês. A gente fica nessa esperança, como disse o Danilo. O Brasileirão vai voltar, fiel, e o calendário é brutal. A gente pega logo de cara o Red Bull Bragantino. É a prova de fogo, é a chance de ouro para o Memphis Depay calar os críticos, inclusive um dos maiores ídolos do clube. A informação que chega pra gente é que a comissão técnica mostrou a entrevista para o Memphis. Disseram que ele não gostou no começo, mas depois entendeu o peso de quem falou, e ele teria prometido dar a resposta em campo. Será, fiel? Será que essa parada vai servir para ele colocar a cabeça no lugar, entender o tamanho do Corinthians e voltar com o sangue no olho que a gente tanto pede? Essa crítica do Danilo pode ter sido a melhor coisa que aconteceu para o Memphis no Corinthians. Foi um choque de realidade, um bem-vindo ao Corinthians de verdade, dito por quem mais entende do assunto. Fiel, a chapa esquentou. De um lado, um ídolo incontestável, Danilo, que com poucas palavras disse tudo. Do outro, um craque mundial, Memphis Depay, com um talento absurdo, mas que ainda não convenceu nos momentos mais importantes. A crítica foi feita, o recado foi dado. E agora passo a bola para vocês, que são a alma do Corinthians. Eu quero saber a sua opinião sincera aqui nos comentários. 1. O Danilo foi correto na cobrança ou foi pesado demais? 2. Você ainda acredita que o Memphis Depay pode se tornar um ídolo no timão e decidir os grandes jogos? Ou a paciência já acabou? Comenta aqui embaixo, vamos transformar isso no maior debate da Fiel na internet. Quero ler cada comentário. Não se esquece de deixar o like se curtiu a nossa análise e de se inscrever para fortalecer o nosso trabalho. Tamo junto, fiel! A gente se vê no próximo vídeo, na arquibancada ou em qualquer lugar que o Corinthians estiver. Vai, Corinthians!